Do lado de fora do castelo de Eldória, a noite permanece silenciosa sob um céu repleto de estrelas. Silvares permanece parado próximo às grandes estruturas douradas, observando o horizonte distante. Asterion se aproxima lentamente e passa a mão sobre sua cabeça, sentindo a energia viva da criatura. Mesmo com a guerra se espalhando pelo mundo, sua presença permanece calma e serena. Com um olhar tranquilo, Asterion diz que está tudo bem. Asterion atravessa lentamente o grande salão dourado, enquanto a movimentação dos guardiões aumenta por todo o castelo. As estruturas vivas de Eldória emitem uma luz suave, mas a tensão da guerra já pode ser sentida no ar. Com serenidade, Asterion pede para Galen reunir as crianças e mulheres nos salões subterrâneos do castelo para mantê-las protegidas. Galen permanece em silêncio por alguns instantes, olha para Elênia, ao lado de Kailen, e entrega essa responsabilidade a ela. Com firmeza em seu olhar, Galen decide permanecer ao lado de Asterion, pronta para enfrentar o que se aproxima. O salão permanece em silêncio por alguns segundos, enquanto todos observam Galen diante de Asterion. Com determinação no olhar, ela revela que treinou escondida durante todo esse tempo porque desejava lutar ao lado de seu marido quando esse momento chegasse. Então ela estende lentamente as mãos à frente e uma energia verde intensa percorre seus braços. Raízes vivas surgem entre seus dedos, crescem rapidamente e envolvem todo o corpo de Asterion sem machucá-lo, como se a própria natureza o estivesse protegendo. Ao verem aquilo, sorrisos de orgulho surgem entre todos. Pela primeira vez, Galen mostra a guerreira que existia dentro dela. O salão dourado se torna silencioso enquanto o peso da despedida finalmente alcança todos. Helena se aproxima segurando Kailen, tentando esconder as lágrimas que começam a surgir em seus olhos. Kaven se ajoelha diante do filho e o abraça com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Em seguida, ele segura o rosto de Helena e a beija lentamente, enquanto Galen permanece ao lado de Asterion, observando aquela família. Mesmo cercados pela guerra, naquele instante existia apenas amor e o medo de um adeus que ninguém queria dizer. Com os civis protegidos nos salões subterrâneos do castelo, o peso da responsabilidade finalmente recai sobre aqueles que permaneceram acima. Asterion, Kaven, Valkyrie, Hakash, Aeldrin e os demais guardiões seguem até a gigantesca sala de treinamento de Eldória. No centro do salão, cercada por símbolos vivos da Árvore da Vida gravados no chão, Galen avança alguns passos à frente. Os guardiões formam um círculo ao seu redor, enquanto a energia dourada do salão começa a reagir à sua presença. Naquela noite, diante de todos, Galen realiza o juramento e deixa de ser apenas parte da família de Eldória, tornando-se oficialmente uma guardiã. A gigantesca sala de treinamento mergulha em absoluto silêncio, enquanto todos os guardiões permanecem reunidos sobre os círculos antigos da Árvore da Vida. Asterion ergue lentamente as duas mãos e o próprio castelo começa a reagir. As paredes vivas vibram, os pilares liberam energia dourada e símbolos ancestrais despertam pelo chão. Uma explosão colossal de energia cósmica dourada atravessa o salão, envolvendo cada guardião como uma tempestade de estrelas vivas. As armaduras começam a evoluir, recebendo novas formas, símbolos celestiais e energia pulsante integrada ao metal eldoriano. Então elmos divinos dourados surgem automaticamente em cada um deles, enquanto uma aura cósmica passa a existir permanentemente ao redor de seus corpos. Naquele instante, os guardiões de Eldória ascendem e se tornam oficialmente os Guardiões Divinos de Eldória.
No coração de Eldor, os portões gigantescos se abrem, enquanto uma multidão se reúne diante do campo principal. À frente de todos estão os 5 guardiões divinos de Eldória, agora envoltos por energia dourada celestial que atravessa o chão como estrelas vivas. Povos de diferentes regiões e espécies de Eldória permanecem atrás deles, preparados para defender o próprio mundo. Cada guardião invoca sua arma sagrada divina, fazendo uma onda de energia dourada atravessar o céu. Naquele instante, o exército de Eldória avança em direção ao centro da batalha. O amanhecer cobre Eldória, enquanto o sol surge intenso sobre o horizonte, mas sua luz começa a desaparecer lentamente diante da presença das trevas. No centro do gigantesco campo de batalha, Nerion permanece imóvel, observando à distância, cercado por sombras vivas que parecem respirar ao redor do seu corpo. Atrás dele, seus generais evoluídos aguardam em silêncio absoluto, cada um envolvido por energia sombria pulsante. Um exército colossal cobre montanhas, campos e vales inteiros, transformando o horizonte em um oceano de escuridão viva. Pela primeira vez em eras, a guerra deixa de parecer uma batalha e começa a parecer o fim de um mundo. O gigantesco campo de batalha mergulha em um silêncio absoluto enquanto os 2 exércitos finalmente ficam frente a frente. De um lado, os guardiões divinos de Eldória e milhares de guerreiros observam o horizonte. Do outro, o oceano de trevas cobre campos inteiros como uma tempestade viva. O sol atravessa as nuvens e reflete nas armaduras douradas divinas dos guardiões, enquanto ventos fortes balançam as gramas do campo aberto e levantam poeira entre os 2 lados. Nerion avança alguns passos lentamente, e a energia sombria ao redor do seu corpo começa a crescer. Ele então relembra as antigas histórias que ouviu de Asterion sobre mundos distantes e lendas desconhecidas, revelando que agora essas lendas terão vida em Eldória, através das trevas. O chão começa a tremer, sombras vivas atravessam o solo, e novas criaturas passam a surgir diante dos olhos de ambos os exércitos. O vento atravessa o gigantesco campo de batalha, enquanto poeira sobe entre os 2 exércitos. As trevas continuam se expandindo pelo horizonte, cobrindo montanhas e vales inteiros. Asterion observa em silêncio por alguns segundos e percebe que as forças de Nerion cresceram além do esperado. Então ele ergue lentamente sua mão direita para o céu e a própria terra de Eldor responde ao chamado. Símbolos gigantes da árvore da vida atravessam o solo, raízes douradas emergem do campo e portais celestiais se abrem em todas as direções. Novas vidas começam a nascer diante dos olhos de ambos os exércitos, expandindo novamente a criação de Eldória.